Hoje o nosso título aí, como vocês já estão vendo, são as ordens do rei. Nós vamos meditar no texto de Mateus, capítulo 11, verso 28 a 30. Mateus 28, 30. É um texto que a gente tem que ter praticamente decorado já. Mateus 11, 28 ao 30. Um texto muito conhecido. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós podemos observar que o texto está ligado aí com outras histórias. É um trecho onde Jesus aqui, o Evangelho de Mateus fala muito de Jesus como rei. E no capítulo 11 de Mateus, onde a gente está, é um trecho onde Mateus coloca muito as oposições que Jesus enfrentou no decorrer do seu ministério. Então, Mateus, como a gente já viu em outros textos e outras pregações, é aquele que enfatiza muito Jesus como rei, como Messias prometido ao povo de Israel. E aí, então, em vários trechos do seu evangelho, ele vai mostrar para nós Jesus sofrendo oposição. Até chegar aí no verso 28 que a gente leu, você vai ver Jesus falando de João Batista, você vai ver Jesus dando um ai para cidades impenitentes, mostrando aí a rebeldia do povo contra a sua própria palavra. Então, é um trecho muito conhecido. Spurgeon, um grande pregador batista, pregou 12 vezes nesse texto e lamentava por não poder pregar mais nesse texto. J.C. Ryle, que é um grande bispo anglicano conhecido nosso, também dizia que esses versículos aqui são extremamente preciosos, ou trazem pensamentos extremamente preciosos para nós. E aqui nós vemos Jesus falando, convidando as pessoas, o trecho 25 ao 27, ele vai mostrando aí também a sua misericórdia com aqueles que são humildes, e a graça dele de se revelar aos pequeninos, aqueles que se submetem a ele. Jesus enfrentou a oposição dos fariseus, dos saduceus e outras seitas da época, o que não foi fácil para ele, assim como todo rei tem as suas oposições. Aqui no verso 28, 29, a gente vê as ordens de Jesus, é importante frisar isso, Jesus fala, vinde, tomai e aprendei. Nós temos 3 verbos aí no imperativo no grego, porque às vezes a gente lendo rapidamente português dá uma sensação de que Jesus está fazendo apenas um convite, mas na verdade Jesus está dando ordens, e é uma característica dele porque ele é o rei, ele é o chefe, ele é aquele que manda, ele é Deus. E aqui nós vemos uma ordem do rei, nós vemos uma ordem sendo dada a um povo rebelde, e nós vemos uma ordem sendo dada para o benefício desse povo. E a partir daqui a gente pode tecer algumas reflexões para nós. Então a primeira coisa é que é uma ordem dada pelo rei, o rei Jesus, o Senhor dos senhores, quem está mandando pode mandar, quem está mandando tem autoridade para mandar. Então, Jesus está aqui dizendo, vinde a mim, uma ordem dada, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, Jesus é aquele que tem poder, Jesus é aquele que tem toda a autoridade. Quando nós lemos nas Escrituras, se você ler Filipenses 2, se você ler Colossenses 1, se você ler Apocalipse 1, você vê ali textos que tratam muito dessa questão de Jesus como aquele que tem todo o poder e toda a autoridade sobre a criação, aquilo que está acima do céu, embaixo da terra. Por isso, ele pode fazer tudo isso. Só para a gente relembrar, em Apocalipse no capítulo 1, alguns versículos da visão de João da glória de Cristo. É muito interessante a gente olhar lá, se você não quiser abrir, só me acompanha aí, mas no capítulo 1 de Apocalipse, no verso 5, ele fala de Jesus, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. No verso 8 ele diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
E também no verso 18 fala, né, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, Jesus tem toda a autoridade para dar ordens, ele é o Senhor soberano. E é interessante observar como nós vemos esse padrão em toda a Escritura, é sempre ele quem toma a iniciativa, é sempre Jesus quem age em favor de nós, né? Nós sempre vamos ver a ação do Senhor. Desde o Antigo Testamento a gente vê isso, Deus sempre tomando a iniciativa e direcionando um povo que geralmente vira as costas para ele. Então nós vemos um ato da misericórdia e da bondade de Deus muito grande para conosco. E Jesus está aqui dando ordens mesmo. Nós estamos em um mundo que não gosta de falar muito da questão de autoridade, um mundo que tem como lema muitas vezes quebrar todas as autoridades, questionar todas as autoridades. É claro que as autoridades são questionáveis, nós devemos fazer de maneira respeitosa, da maneira correta, mas nós já temos uma geração, uma filosofia que é totalmente avessa a qualquer tipo de autoridade, dos pais, dos líderes, do próprio Deus, inclusive. Então, a gente sempre vê, em vários momentos, Jesus atuando com, vamos dizer assim, com um pouco mais de confrontação diante das pessoas. Então, Jesus está falando para pessoas que se rebelaram contra ele, pessoas que viraram as costas para a palavra dele, né? Então, Jesus não está fazendo um pedido, gente, venham, imploro, me sigam, me aceitem o meu convite. Não, Jesus dá ordens, né? A Bíblia vai mostrando para nós um Deus que ele, vamos dizer, como soberano, ele decreta as suas ordens e suas leis, e nós é que temos que nos alinhar a elas e não ao contrário. É ele quem dá as regras do jogo e não o contrário. É ele quem nos diz o que fazer e como é e o que não é, não o contrário. Então nós estamos diante de um Senhor que é soberano. Nós estamos diante de um Jesus que não é um coitadinho mendigando a atenção. Ele é o soberano, o rei, o Senhor, o Salvador, dando ordens às pessoas rebeldes para que se voltem para ele, para que obedeçam a sua palavra, para que se atentem àquilo que ele fala. E obviamente nós vamos olhando que Jesus é um líder diferente, ele é por excelência perfeito em todas as coisas, em todas as suas ações, e ele vai tomando a iniciativa. Romanos 5,8 vai mostrando que Deus nos amou primeiro, Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. A Bíblia nunca dá muita brecha para nós, a Bíblia nunca centraliza as coisas em nós, é sempre nele. Por isso que nós devemos ser gratos pela misericórdia desse Deus que vê a nossa situação e age em favor de nós, tendo compaixão e misericórdia. Então é o que nós vemos Jesus fazer. Então ele dá essas ordens diretas aqui, de vinde e tomar e aprender como um mestre perfeito, como um rei perfeito, como soberano que só ele é. E aí a gente pode imaginar, né? Se fosse depender de nós para nos voltarmos para ele, a coisa não funcionaria por conta do pecado. Se a gente lê, por exemplo, o Evangelho de João, aí tem uns trechos que deixam claro, mais claro ainda isso para nós. Em João, no capítulo 5, se bem que a gente pode ler no capítulo 1 do Evangelho de João, se você quiser me acompanhar aí, João 1 vai mostrar para nós. João 5 diz assim: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Né? Aí a gente, ainda nesse trecho de João aí, a gente pode olhar o verso 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Interessante observar isso. Né? Jesus vem para um povo, o povo de Israel havia sido prometido desde os profetas, mas infelizmente por conta do pecado, da rebeldia, viraram as costas para o Senhor, e assim é o homem em pecado. Se você lê também João 3, aí, vai no capítulo 3 aí de João, no verso 19 diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aí diz: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Interessante isso. Né? Jesus vem para os seus não receberam. A luz vem ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e o pecado faz isso. E ainda em João, aí, no capítulo 5, verso 40, diz assim, Jesus falando, depois de falar da sua missão e tal, e no verso 40 ele diz: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Né? Não havia desejo por parte dos homens no pecado
de ir até o Senhor. Por isso que nós vemos nas Escrituras sempre esse padrão, Deus indo até o homem, Deus resgatando o homem. No primeiro capítulo de Mateus, e nós vimos, quando falamos um pouco da família de Jesus mais no início do mês, vimos lá que a missão de Jesus é justamente salvar o seu povo dos pecados deles. Então, por isso que se dependesse de nós, a gente ia estar perdido. Se dependesse de nós não íamos ter êxito, porque o pecado nos cega, o pecado nos impede de enxergar a realidade, o pecado nos impede de ir para a luz, o pecado é uma força maligna em nós, que vem desde o primeiro casal que se rebelou contra Deus e, portanto, nos faz virar as costas para o Senhor. E Jesus enfrentou várias oposições no decorrer do seu ministério. O evangelho até hoje, quando é pregado, ele sempre vai produzir ou as pessoas vão se submeter ao Senhor, ou as pessoas continuam rebeldes contra o Senhor. E Jesus está aqui dando ordens para que os homens fossem até ele. Aqui, quando ele fala vinde, ele dá uma ordem de vir até ele, ele não está dizendo faça alguma coisa, mas ele está dizendo venha. Porque se depender da gente para fazer algo, não funciona. Se depender da gente para ir até ele, não funciona. Se depender da gente para ser salvo por nós mesmos, não funciona. Se depender da gente para viver a própria vida cristã também, não funciona. Então é por isso que Jesus dá essas ordens. É por isso que Jesus dá as ordens e ele mesmo, na sua soberania, sabe muito bem aqueles que iriam acatar. E aí nós vemos primeiro a ordem do rei. Na verdade, são 3 ordens que Jesus dá aqui, que nós poderíamos explorar com mais detalhes, mas não temos tempo. Vinde, tomai e aprendei. De todo jeito, ele é o padrão, ele é o centro, ele é o que dá as ordens, ele é o que dá as cartas, ele é o que nos confronta. E o Evangelho sempre vai trazendo isso, o Senhor nos confrontando diante dos nossos pecados. E essa ordem dada para quem? Para um povo rebelde. Se você continua vendo o texto, aí no verso 28, ele diz todos, ele coloca aí a categoria das pessoas, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. É muito interessante isso, porque essa é a condição do homem no pecado, essa é a condição do homem afundado. O contexto desse versículo, Jesus está falando para pessoas que vem num contexto judaico, onde os religiosos criavam mais regras em cima da lei de Moisés e as pessoas viviam extremamente já exaustas espiritualmente. Porque eram regras, eram coisas que era praticamente impossível de você seguir. E geralmente o sistema religioso ele é assim. Ele impõe regras, faça isso, aquilo, ou penitências e coisas tais. As religiões todas têm os seus rituais típicos. E, muitas vezes, a tentativa frustrada do homem de ir até Deus. E nós vimos, ele está confrontando, ele está indo diretamente até os homens, justamente pelo fato de que esses homens estão rebeldes, estão voltados contra. E o resultado da rebeldia não é liberdade, não é felicidade, porque existe a ideia errada no nosso tempo, de ser livre, faça o que você quiser, seja quem você quiser, viva como você quiser, não precisa se preocupar, a vida aqui e agora. Essas são as filosofias que surgem na nossa época, nos filmes, nos desenhos, nas novelas. Mas são filosofias falsas, porque se você tentar ser feliz sem Deus, você não vai conseguir. Se você tentar viver uma vida achando que você vai ser livre, você não vai conseguir. E aqui nós vemos o resultado dos homens quando tentam viver sem Deus. O resultado do homem tentando se salvar. E são várias formas. Aqui na época, você tinha os fariseus com as suas leis que sobrecarregavam as pessoas e elas estavam ali exaustas, elas estavam ali tentando seguir um padrão que elas não alcançavam, com o objetivo de serem salvas muitas vezes. E assim somos nós. Todas as vezes que tentamos nos salvar, a gente não consegue, a gente não tem força de nós mesmos, a gente não tem capacidade de nós mesmos. E nós criamos muitas coisas para tentar nos salvar. Nós colocamos muitas vezes a esperança em várias coisas para tentar nos salvar. E o resultado é sempre cansaço e sobrecarga. A palavra cansaço aqui traz a ideia de exaustão total. Sabe que você gastar todas as suas energias, suar, a ponto de nem conseguir respirar mais direito, não ter força nenhuma. É assim que essas pessoas estão. É assim que nós estamos quando tentamos nos sustentar por nós mesmos, quando tentamos buscar Deus por nós mesmos, quando tentamos criar e seguir nossa vida por nós mesmos, sobrecarga e cansaço. A gente vive num mundo cansativo, extremamente cansativo, estressante, cheio de estímulos, de imagens, de notícias, de novidades, de coisas, enfim, não faltam coisas
nesse mundo para nós nos cansarmos, para nós não termos pressa, vexame, a gente geralmente fracassa e a gente geralmente fica desapontado e a gente coloca todas as nossas esperanças em alguém ou em alguma coisa e aquilo falha, o mundo falha, tudo falha e a gente fica, o resultado é cansaço e sobrecarga. Estão sobrecarregados, estão cansados, porque é nadar, nadar e morrer na praia, é se esforçar à toa, porque nós não conseguimos. Então somos extremamente fracos, frágeis, limitados, e a buscar a Deus pelos nossos próprios esforços só dá em cansaço e sobrecarga. Buscar a Deus do nosso jeito vai dar errado. Achar que a gente tem alguma capacidade para buscar o Senhor como devia, nós não vamos conseguir, por causa do pecado. E o pecado é outra coisa que nos esgota. Então, toda vez que tentamos viver nossa vida por nós mesmos, fabricar nossas religiões e nossos ídolos, tentarmos seguir do nosso jeito, o resultado é sobrecarga, o resultado é justamente cansaço. É isso que nós vemos com muita nitidez. As pessoas muitas vezes são religiosas, mas estão desesperadas. As pessoas são religiosas, mas estão carregadas de pecados. As pessoas são religiosas, mas vivem vidas que desagradam a Deus o tempo todo. As pessoas se enchem de novidades e misticismos e filosofias e continuam cansadas e sobrecarregadas. Nós vemos isso no rosto das pessoas hoje também. Assim é o homem sem Deus também, cansado e sobrecarregado. Um homem falido, um homem fracassado. Os sonhos fracassam, os planos fracassam, a nossa tentativa de lidar com tudo do nosso jeito fracassa. O resultado é sempre cansaço e sobrecarga. A gente pensa que vai ser feliz sem Deus, a gente pensa que vai estar livre sem Deus, mas o resultado é sempre fracasso e sobrecarga. Onde tem pecado, onde falta arrependimento, onde falta quebrantamento, onde falta santidade, é o que a gente vai encontrar fraqueza, cansaço o tempo todo. E até a própria vida cristã, se a gente tentar viver a vida cristã, muitas vezes até confiado no nosso desempenho, na nossa força, nós vamos nos cansar e vamos nos sobrecarregar. Porque a Bíblia inteira trabalha com a ideia de graça. É Cristo quem nos sustenta, é Cristo quem nos orienta, é Cristo quem nos direciona. Sem Ele, nós nada podemos fazer. Então, a gente sempre tem que ter essa consciência. Então, nós estamos vendo uma ordem sendo dada por um rei de ir até Ele. Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, é uma ordem sendo dada a um povo que está rebelde, um povo que está sofrendo pelos próprios pecados, porque o pecado ele é altamente destrutivo, e nós sem Deus somos assim, a gente acaba se destruindo e destruindo os outros, a gente acaba sendo um problema para nós mesmos, e dos atos graciosos do Senhor conosco é nos livrar de nós mesmos. É nos livrar das nossas pretensões, nos livrar da nossa autossuficiência, da nossa autojustificação e nos voltar para Ele. Então, ao mesmo tempo que Ele está um Senhor soberano, dando ordens, ao mesmo tempo confrontando um povo rebelde, ao mesmo tempo agindo com misericórdia e bondade, e a gente vê o terceiro ponto aqui. Ele está dando ordens para um povo rebelde, mas essas ordens são dadas para o próprio bem desse povo. Jesus está aqui sendo extremamente misericordioso. Olha aí, o verso 28 já dizia: venham todos a mim que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, trazer alívio. Jesus é o único que pode dizer isso, que trazer alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus fala do alívio que ele traz para a alma cansada. Isso é tremendo. Ao mesmo tempo que ele confronta, ao mesmo tempo ele age com misericórdia, ao mesmo tempo ele é a única esperança para esse povo e ao mesmo tempo é a única esperança para nós. E ele fala de jugo. Jugo, se você não lembra o que é aquela peça de madeira que se colocava sobre os animais. O jugo, às vezes, era pesado. Então, os rabinos eles tinham o costume de falar do jugo como se fosse se submeter à autoridade de alguém. Geralmente de um mestre, de alguém que estava ensinando alguma coisa. E, obviamente, Jesus não está falando de um jugo literal, mas ele está falando do jugo no sentido de se submeter, especialmente a ele. E aqui é que está, porque envolve a gente se quebrantar, envolve a gente se humilhar, envolve a gente reconhecer que é pecador, que a gente está em rebeldia, envolve a gente tirar toda a esperança e força de nós e confiar totalmente no Senhor.
E é o que nós vemos aqui. Então Jesus diz, eu vos aliviarei. Para de tentar fazer na sua força, você não vai conseguir. Por isso que é inútil você querer que uma pessoa que não seja cristã haja como um cristão. Né? É inútil você esperar que uma pessoa incrédula ela vá trazer esses valores. É absolutamente inútil alguém ser cristão pela força ou pela própria capacidade, não tem como. Tem pessoas que acham que você ser cristão é você seguir Jesus e ser uma boa pessoa. Só que o cristianismo não é isso. A vida cristã não se resume a isso. É claro que, consequência, vai nos fazer pessoas melhores. Mas se você for tentar se esforçar para ser bom no sentido de ganhar pontos com Deus, todos nós falharemos. Todos nós fracassaremos. Por isso Jesus, olha, relaxa, respira, baixa a guarda, se entregue totalmente a mim, porque eu sei o que fazer e eu capacito você em tudo que tem que fazer. Por isso que o jugo de Cristo ele traz alívio. Imagina aquele cansaço, aquele estresse, aquela agonia que de repente você pode descansar em Jesus. Então, nós não vamos conseguir ser bons pais pela nossa força, bons maridos pela nossa força, boas esposas pela nossa força, bons pastores pela nossa força. É sempre confiados, sustentados por Cristo. Porque Ele não só chama, vinde a mim, ele não só nos chama a tomar esse jugo sobre nós, o jugo dele, o jugo suave, e também aprender dele, mas ele nos capacita a obedecer. Ele nos capacita a permanecer. Ele não está fazendo um convite, olha, se der, você continua. Não, ele garante aquilo que ele faz, porque ele é o Senhor. E ele chama aqui, então, nós sempre estamos debaixo do jugo de alguém. Nós sempre servimos alguém, alguma ideia, alguma pessoa. E aqui no caso, Jesus nos chama a seguir a Ele, a seguirmos a escola dele, o discipulado dele. E é muito mais leve. É um jugo que é suave. É estranho falar de um jugo suave, porque o jugo é uma peça pesada e que é terrível. E é como se Jesus dissesse, olha, o jugo dos fariseus e dessa falsa religiosidade que vocês têm tentado viver, ele é pesado. Vocês não vão conseguir carregar, vocês não vão muito longe com ele, porque vocês são fracos. Todos nós somos assim. Então Jesus convida a tomar o jugo dele. Né? E ele vai dizer porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus centraliza tudo nele. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Né? Então, é um jugo que tem como fundamento o amor, a misericórdia do Senhor para nós. E aí fica a pergunta, quem é seu mestre? Quem você serve? Debaixo do jugo de quem que você está? Então, quando um rabino falava, na época de Jesus, e o próprio Jesus, de tomar o jugo, era como se dissesse, aquele que me segue, aquele que segue a minha escola, aquele que segue os meus ensinamentos, aquele que aprende de mim. Só que, diferente dos fariseus, Jesus podia dizer, vocês podem me seguir, vocês podem tomar o meu jugo, vocês podem aprender de mim, porque eu sou manso e humilde. Jesus era o único que podia falar isso sem ser orgulhoso, sem ser egoísta, porque ele é perfeito e é o Senhor. Então ele diz, e aí vocês vão achar descanso para a alma. Nós só podemos descansar em paz e verdade no Senhor Jesus Cristo. Então, os comandos de Deus são bons, o jugo de Deus é bom, né? Mas eles não podem ser obedecidos pela nossa própria capacidade. É por isso que você tem que ir até Cristo para que você tenha a força necessária para seguir, para ter o jugo, para ter prazer na lei do Senhor. Os fariseus inventavam tanta coisa que a lei parecia uma coisa chata e enfadonha. Mas Jesus, que veio para cumprir a lei e sempre agindo com amor e misericórdia, mostrava o quanto é diferente você servir a Deus com prazer, com alegria, com gratidão por aquele que tirou o peso, a sobrecarga do pecado sobre nós e nos deu um jugo suave. A caminhada fica mais suave. Né? Não quer dizer que é fácil, porque o jugo do Senhor também envolve uma série, nós temos que abrir mão da nossa vida, temos que abrir mão dos nossos ídolos, temos que abrir mão dos nossos pecados, de coisas que muitas vezes são preciosas para nós, para seguir ao Senhor, para servir ao Senhor, mas vale a pena porque Ele é o Senhor, porque Ele é manso e humilde de coração, porque Ele nos alivia, porque Ele traz descanso para a nossa alma. E o jugo dele é leve. Então, quando nos chama até Ele, Jesus nos fornece tudo aquilo que nós precisamos. Se você ler 2 Pedro, lá no capítulo 1, você vai ver tudo aquilo que é necessário para uma vida piedosa, o Senhor nos dá. Então, quando Jesus te chama, Ele diz, olha, venha como você é, mas você nunca mais vai continuar como você é. Você é fraco, limitado, você está cansado, você está sobrecarregado, mas eu posso aliviar você
eu posso sustentar você, eu posso guiar você até o final. Por isso Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então Jesus nos dá total capacidade de obedecer a Deus. Jesus é aquele que nos sustenta e age através de nós com graça. Isso é maravilhoso. Então ninguém consegue ser cristão na força. Ninguém consegue ser cristão só virando membro de uma igreja. É necessário nascer de novo. É necessário conhecer esse Jesus, colocar o seu fardo diante dele, levar o jugo dele, que é leve, e aí sim, a vida verdadeira, a força dele em nós, a graça dele nos sustentando e nos ajudando. Então, resumindo, tudo o que nós precisamos está em Cristo. Né? Todos os nossos esforços são vãos se forem feitos simplesmente achando que a gente vai conseguir por nós mesmos. Então, devemos agarrar Cristo com toda a nossa força. Por isso que Spurgeon dizia, olha que aquilo que eu falei não é nem metade do que dá para a gente tirar desses versículos tão preciosos, que nós devemos decorar. Vinde a mim todos os que estão cansados. São milhares de pessoas assim, talvez muitos que me assistam possam estar assim, cansados, sobrecarregados, aquela angústia, aquela fadiga que fica na nossa alma quando nós vamos enchendo de tranqueira, vamos dizer assim. A gente enche a nossa mente, às vezes, com tanta coisa ruim, a nossa vida, a gente fica correndo atrás do vento, a gente deixa de focar naquilo que é principal e o resultado é sobrecarga, é cansaço, é desânimo, porque quando a gente tenta fazer na nossa força, a gente não consegue. Nós dependemos totalmente do Senhor. Nós precisamos totalmente do Senhor. E a ordem do Senhor vale para nós também hoje. Né? Da mesma forma, vinde a mim, né? Vá a Cristo, tome o seu jugo, aprenda dele. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como ele promete no final aqui do Evangelho de Mateus, todos os dias conosco. Né? Nós não somos super-homens, nós não aguentamos tudo, nós não temos uma capacidade total. Muitas vezes a gente fica tentando carregar o mundo nas costas, não conseguimos. Isso acontece com muitas pessoas, com pastores, com líderes, com pais de família. Às vezes a gente tenta segurar tudo, dar conta de tudo e a gente esquece que a gente tem um Deus que nos sustenta e que nos capacita a lidar com todas as demais coisas. E aí, se a gente não focar em Cristo, não buscar a nossa força nele, a gente não aguenta. A carga é pesada, a luta é difícil. Esse mundo é uma fonte de cansaço e desânimo. E nós precisamos estar continuamente amparados, sustentados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, decore, né? Medite, clame ao Senhor para que você entenda as verdades maravilhosas do Senhor. Né? Ele dá uma ordem a pessoas rebeldes para o nosso próprio bem. E todos aqueles que se rendem a Ele encontram descanso para a alma. Você quer descanso para a sua alma? Cristo. Você quer descansar em paz de verdade, descansar em paz e só morrer? Cristo. Você quer ter alívio, você quer respirar? Você quer ter uma paz mesmo no mundo turbulento como esse que a gente vive? Cristo. Você quer ter paz mesmo em meio às tribulações? Em Cristo. Você quer ter paz mesmo no meio da pandemia? Cristo. Você quer ter paz mesmo em meio aos problemas de família, as dificuldades de trabalho e aos desânimos muitas vezes que vêm pelos nossos tropeços? Cristo. Como nós falhamos e como nós sofremos à toa, nos sobrecarregando e cansando, porque nós não nos colocamos totalmente aos pés do Senhor Jesus Cristo. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Isso é tremendo. Então todos nós estamos debaixo de algum jugo, todos nós servimos a alguém alguma coisa. Mas alguns estão debaixo da escravidão do pecado, outros debaixo da escravidão de várias outras coisas, do dinheiro, do poder, do prazer e tal. Mas o Senhor nos chama a sermos servos dele, escravos dele, estarmos debaixo do jugo dele. E Jesus não é um Senhor tirano, déspota, cruel. Ele é amoroso, ele é misericordioso, ele é compassivo. E ele é aquele que pode, o único que pode falar, vinde a mim. O único que pode dizer, você vai encontrar descanso para a alma. O único que pode dizer, você vai ter sossego. É Jesus. Nenhum outro homem na face da terra, nenhuma religião na face da terra, nenhum sistema de pensamento na face da terra, ninguém pode dizer o que só Jesus diz e garante. Se você for até ele, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que promessa bendita. Que o Senhor nos sustente, nos lembre continuamente dela. Né, para que a gente lembre, não é na nossa força, é sempre nele, é confiado nele, é agarrado nele. E aí em Cristo
as coisas são totalmente diferentes. Em Cristo a vida segue um ritmo diferente. Em Cristo, na verdade, a gente tem vida de verdade. E a lei de Deus, o amor a Deus se torna uma coisa extremamente prazerosa e a alegria de todos aqueles que tiveram um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Que Ele aplique a sua palavra nos nossos corações e nos ajude a lembrar disso sempre, que Ele renove as nossas forças, a nossa esperança. E quando você estiver desfalecendo, porque muitas vezes, mesmo na nossa caminhada cristã, nós temos momentos difíceis, desanimadores, nós temos uma tendência a esfriar na fé, nós temos uma tendência muitas vezes também às nossas lutas contra o pecado, a gente tende a desanimar, a paralisar, mas a gente tem que lembrar dessa mesma verdade, né, do Senhor. Ele nos sustenta, o fardo dele é leve. Então, toda vez que. E mais, na verdade, a vida cristã, nós não vivemos por nós mesmos. É pela graça do Senhor. Confia nele, né? Se ampara nele. Talvez você seja aquela pessoa que alguém fala de Jesus: eu não vou para a igreja porque eu acho que eu não vou conseguir, porque eu gosto de muita coisa dali e tal. Não vá pensando nisso. Ou não busque ao Senhor pensando nisso. Você tem que saber que, se você se render a Cristo, Ele vai te dar o poder para resistir às tentações, Ele vai te dar o poder para permanecer no caminho. Ele vai te dar o poder para servi-lo. Não é simplesmente você achar que consegue na sua força. Ninguém consegue. Ninguém que é crente de verdade consegue na sua própria força. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos direciona o tempo todo. Então pense nisso, né? Porque essa é uma desculpa muito comum das pessoas. Não vou para a igreja porque depois eu vou querer voltar lá para o mundo para beber a farra, aquela coisa toda. Mas se você se coloca humildemente aos pés do Senhor, se arrepende dos seus pecados, confia nele como seu Salvador, Ele há de te capacitar, e o Espírito Santo em você te dará forças para resistir, te dará forças para prosseguir e te dará uma vida que você jamais poderia viver sem o poder dele, sem a bondade dele. Que ele nos ajude a lembrar sempre disso todos os dias na nossa caminhada, porque nele nós temos descanso para a alma já aqui vivos e até a nossa morte. Aí sim, nós podemos colocar lá no nosso túmulo: descansou em paz, porque todos aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo, que morrem no Senhor Jesus Cristo, podem descansar em paz desde aqui para a glória dele. Que ele nos ajude a lembrar disso todo santo dia.